Pessoal, então, boa noite mais uma vez, né? Vamos dar sequência aqui na nossa formação. Vamos fazer juntos aí uma oração à Nossa Senhora, agradecendo, né, pela oportunidade que a gente tem de estar participando aqui hoje, agradecer pela nossa vida, né, e por todas as graças, né, que o Senhor concede a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção, diácono. Boa noite a todos. Boa noite, Deus abençoe. Então, pessoal, quem leu, hein? Josué 24 e viu alguma relação da leitura com a liturgia, ou não viu nenhuma relação e fala assim, diácono, você está ficando louco, o que isso tem a ver com a liturgia? Explica para nós. Não, a gente, como eu te falei, naquele mesmo dia a gente ouviu, a gente parou aqui, colocou, foi ouvir a leitura, e assim, a relação que o Josué fala, né, porque eles se reúnem lá, embaixo de uma árvore, aí tem a pedra, e ele fala que para rezar para o único Deus, né, que tinha um pessoal lá que tinha vários deuses, aí que a gente, assim, pelo menos eu, né, que eu percebi, é isso, né, que ele prega. Aí tem a questão da pedra também, né? Obediência. Da obediência lá. Os mandamentos. Teve uma coisa que você falou aí que é importante, e que já faz muito sentido com a liturgia. Há uma reunião de pessoas, né? Então, esse é um primeiro aspecto que essa leitura tem. Tanto que se a gente observa o título dela, né? Tanto que se a gente observa o título ali da leitura, o título ele vai falar sobre o quê? Sobre a grande assembleia. Isso. E o que a gente vê, o que a gente viu naquele primeiro encontro nosso, né, sobre liturgia, né? Foi 3 semanas atrás, né? Que a assembleia é o quê? É uma convocação feita por Deus, né? E aí, logo lá nos primeiros versículos ali do livro de Josué, fala dessa reunião, né, e dessa convocação feita por Deus, né? Ou seja, então ali há uma assembleia que é convocada e é reunida para adorar o Senhor. Então ali é a primeira relação que a gente tem com essa leitura de Josué com a nossa liturgia atual. Né? Porque a liturgia também é uma convocação que Deus faz a cada um de nós. Nós nos sentimos impelidos a participar, né, da liturgia, e então a gente vai à missa. A gente vai à missa no sábado à noite, no domingo de manhã, porque Deus ele nos convoca e a gente atende a essa convocação, né? E aí a gente se reúne enquanto assembleia. Bacana. Outra pessoa, outro casal que deu uma olhada, assim, que achou alguma outra coisa, assim, que pode ser similar, né, a essa questão da assembleia, questão da liturgia. Olhando o texto como um todo, assim. Fala, Nayara, você está coçando aí, ó. Não, mas o Juan que vai falar primeiro, que eu já tinha até aberto a câmera. Vai, o Juan tinha aberto a câmera, eu vi. Não, foi sem querer, ué. Ele ia falar. Você não leu, né? Não é possível. Certo, né? Então, diácono, eu inicialmente teve, né, logicamente, dificuldade para entender o contexto. Baixa um pouquinho o som do seu telefone, porque está estourando.
quando você fala. Diminuir? Abaixa um pouquinho aí. Melhorou? Sai um som muito estridente. Melhorou? E agora? Não, vai falando aí que não dá um jeito. Inicialmente a gente teve de fato dificuldade de contextualizar, né? Porque Josué começa a falar de alguns contextos históricos, né? Depois coloca as pessoas estavam lá meio que à prova, né? Confirmando aquilo que Deus havia feito com o povo anteriormente, e depois ele vem, né? Diz, confirma, pede a confirmação deles a respeito da fidelidade, né, dizendo como se estaria dizendo que Deus não abandonou até ali. Aí depois, só para finalizar, fala que no final Josué, mesmo que depois de sua morte, o povo ainda ganhou os profetas e o povo continuou a adorar a Deus. Aí, contextualizando nesse sentido, era como se de fato, né, e pelo menos a nossa Bíblia fala que a aliança em si quer, ou seja, Josué renovando a aliança de alguma forma com o povo de Israel, né, confirmando que até ali Deus os havia abençoado, e dali para frente, pelo menos o texto mostra, que o povo ainda continuou a adorar a Deus. Aí, trazendo para o contexto litúrgico ou da missa, talvez uma visão mais teológica, talvez, seria a própria, pelo menos sendo prático, né, Jesus nunca negou o Velho Testamento, né, ele veio e apontou um novo. Então, Josué fez isso aqui, renovar o povo do Velho Testamento, as graças que Deus havia dito em favor daquele povo, e renovar a aliança. E é exatamente isso que a gente faz na missa, né, é reconhecer o Velho Testamento, e na pessoa de Jesus, na Eucaristia, a gente renova a nossa aliança. Foi mais ou menos assim que a gente enxergou. Boa. Exatamente. Você falou um negócio, você falou algumas questões aí que realmente fazem parte, tá, do contexto litúrgico, né, que a gente celebra hoje, né? Hoje em dia na nossa liturgia, né? E aí, você fez aí uma síntese do texto, né? Mas a gente observando a leitura, né, o que Josué faz primeiro? Ele faz ali uma recordação da história da salvação do povo hebreu, né? E é justamente o que a gente faz na nossa liturgia, na liturgia da palavra. Quando a gente está na liturgia da palavra, o que a gente faz? A gente faz uma memória da história da salvação. A gente vai lá olhar os textos antigos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque ali tem a síntese da história da nossa salvação, né? Então, ali a gente já tem, dentro dessa assembleia aqui, um elemento, um outro elemento, né, que a gente... Desculpa. A gente tem aqui um outro elemento, né, que já é comum à nossa liturgia, que é o quê? Essa recordação da história da salvação. Depois, a gente tem a gente pode dizer que a gente tem aqui uma exortação, né, que foi um outro ponto que você trouxe aí também, né, por parte de Josué. Na hora que ele termina de fazer esse resgate, vamos dizer assim, né, da história da salvação, o que ele faz? Ele exorta o povo. O que acontece na nossa homilia? O que acontece na nossa liturgia? Depois que a gente faz o resgate da história da salvação, né, a gente tem a homilia. O que é a homilia? A homilia é justamente isso, é uma exortação, né? O presidente da celebração ou um outro ministro autorizado, ali na hora da homilia, ele vai fazer o quê? Olha, ele vai fazer justamente isso que Josué fez aqui, ó. Então, a gente percebeu que Deus foi fiel e que tudo mais e tal, não sei o quê.
E aí eu falo para vocês, eu e a minha casa servirei ao Senhor. E vocês? Aí ele exorta o povo, né? Ele explica e aí depois ele exorta o povo, que é o que acontece na homilia, né? A gente tem ali uma explicação daquilo que foi lido, e aí depois tem uma exortação que é feita ali por quem está conduzindo aquele momento, né? E por fim, né, a gente olhando o finalzinho do texto aqui, né? Aí a gente tem a resposta do povo, né? O povo dá uma resposta, que seria um amém, né? Não seria? O que o povo fala aqui, para quem leu o texto, né, vai perceber isso. Que chega um momento ali que depois que Moisés exorta o povo vai e fala, não, a nossa casa também vai servir ao Senhor, né, por conta de todas as maravilhas que ele fez. É como se fosse até uma profissão de fé, né? Porque eles confirmam. É a profissão de fé. Por quê? Lembra que a gente falou naquela reunião? A profissão de fé não é o grande amém? Que concorda com tudo aquilo que foi lido e tudo mais? É como se o povo aqui estivesse fazendo essa profissão de fé, né? Não, realmente, a gente recorda de toda essa história da salvação, né? A gente recorda de tudo isso, né? E a gente concorda com isso, e a gente vai servir esse Deus, né? Então, basicamente é isso, né? Basicamente é isso que acontece. E aí, no finalzinho, né, do texto, depois que Josué e o povo, tudo, né, tá de acordo com aquilo ali, o que Josué faz? Ele faz uma renovação da aliança, mas aqui é uma renovação da antiga aliança, não da aliança em Jesus Cristo. Precisa ficar bem claro aqui nesse texto, tá? Então, aqui ele faz uma renovação, né, da aliança que foi feita com quem? Com o povo hebreu, né, quando eles foram libertados ali, né, da escravidão no Egito, né? E é justamente o que a gente faz também na nossa liturgia, né? Depois que a gente passa por todo, né, por todo o contexto da história da salvação, que a gente professa a nossa fé, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer memória, né, do sacrifício do Senhor e renovar, né, ali então a aliança, né, que Jesus Cristo fez por todos nós. O Diácono. Fechou? Fala, Thiago. Não, na verdade, agora ficou claro para mim. No começo, quando eu li, eu fiquei meio perdido na leitura aqui também. Bem na metade dela lá, ele vai, conta a história conta o começo, e depois ele vai e fala que vocês não poderão servir a Javé. Eu falei, mas por que ele falou? E depois o povo vai e afirma que sim, que vai servir a Javé. Aí depois ele vai e faz a confirmação no final. Nesse meio que eu fiquei meio perdido. Eu falei, mas ele fala uma coisa, depois fala e depois confirma, né? Mas aí na hora que você explicou, eu entendi melhor aí, ficou mais claro aí. Mas então, eu acho muito bacana esse texto aqui de Josué, né? É porque ele traz para nós uma estrutura que é uma estrutura litúrgica, né? E que, assim, a gente pode perceber que lá no Antigo Testamento, né, lá nos primórdios, né, vamos dizer assim, a gente já tem as raízes da nossa liturgia, tá? Então, a gente precisa ter muito claro que a nossa liturgia, ela é muito fiel ao contexto bíblico, e ela bebe do contexto bíblico o tempo todo, né? Lembra quando a gente estava conversando, né, com relação à parte daquele último encontro que a gente falou sobre a palavra do Senhor, né? Que quanto mais a gente conhece a Bíblia, mais a gente conhece da liturgia, e quanto mais a gente conhece da liturgia, mais a gente conhece a Bíblia, porque estão intrinsecamente ligados um ao outro, né? Então, isso é muito importante. Beleza? Partiu pro alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar algo sobre que às vezes alguma curiosidade, ou quer reforçar alguma questão, ou até mesmo alguma dúvida que talvez tenha surgido e que às vezes não ficou tão claro?
Ô, Diácono, eu vou só perguntar uma coisa. Aqui ele fala, Josué, ele escreve, né, em Siquém, leis e prescrições. Eu sei que não tem muito a ver com a liturgia em si, mas a gente ficou pensando, seria como se fossem mandamentos para aquele povo, não seria? Aqui, na verdade, quando ele fala que bem mais no finalzinho aqui, que ele fala sobre isso, né? Isso. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e tudo mais, né? Aqui, na verdade, é como se ele tivesse... É porque esse termo, essa Assembleia de Siquém, né, é também um marco histórico na história do povo, tá? Então, É onde... se ele tivesse, nesse momento, registrando com a Assembleia ali reunida, aquela aliança que foi confirmada, né? Ou seja, o povo todo confirmou, né, que eles são fiéis a Deus. Então, aqui o contexto, esse contexto final aqui, ele é mais específico a isso, né, a essa renovação da aliança que existia com o povo. E realmente isso daqui não tem, assim, dentro de um contexto litúrgico, não tem, né? Se a gente for pensar, não tem nenhum momento ali em que há uma ata registrada, né? Vamos dizer assim, né? Porque se a gente for fazer uma analogia, é como se ele estivesse aqui fazendo um registro de ata, né? Ó, galera, beleza, vocês confirmaram a aliança aqui, eu vou deixar isso registrado aqui na pedra. Essa pedra vai ser testemunha de tudo isso que vocês confirmaram aqui diante, né, do Senhor. Né? Então, a ideia aqui é essa, tá? Mas essa específica, ela não tem, assim, um contexto litúrgico, vamos dizer assim, tá? Certo, entendido. Mas a gente foi até bem, a gente achou que estava bem por fora, mas conseguimos pescar algumas coisas. Legal, muito bom. Muito bem, então, pessoal, vamos partir, então, aqui para o próximo, né? Para a continuação do nosso tema. Vou compartilhar minha telinha aqui com vocês. E aí a gente vai conversando e qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade, podem perguntar, parar, interromper a qualquer momento, tá joia? Bom, então agora a gente vai falar, né, hoje especificamente aí do sacrifício do Senhor, né, a paixão, morte e ressurreição. E a gente viu, né, anteriormente a mesa da palavra, né, e hoje a gente vai começar a ver um pouco sobre a mesa da Eucaristia, tá? E aí, para iniciar, eu trouxe aqui um texto, né, de Santo Ambrósio, e ele vai dizer o seguinte: o próprio Senhor Jesus proclama: isto é o meu corpo. Antes da bênção das palavras celestes, era outra realidade. Depois da consagração, é o corpo de Cristo. Ele próprio diz também que é seu sangue. Antes da consagração, recebia outro nome. Depois da consagração, é o sangue de Cristo. E tu respondes: amém, que quer dizer, é verdade. O que a boca pronuncia, professe-o o Espírito. O que a palavra afirma, sinta-o o coração. Eu acho muito bonito essa fala, né, de Santo Ambrósio, que é um dos padres da igreja, né, lá do período da patrística. Foi ele quem batizou Santo Agostinho, né, e eu acho muito bonito quando ele fala isso daqui, né, o que a boca pronuncia, professe o nosso espírito, né, e o que a palavra afirma, que a gente sinta essa verdade no nosso coração, né? Então, é a questão da fé, né, que realmente está estritamente ligada aqui dentro desse contexto, né? E também a questão da realidade, né, que ele coloca em cima dessa frase, né? Antes da consagração, é pão e vinho. Depois da consagração, é o corpo e o sangue do Senhor, né? E quando a gente professa, né, quando o padre
faz ali na liturgia, né? O ato da consagração, e que a gente responde, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, né? É justamente a gente respondendo esse mesmo amém, né? Que Santo Ambrósio fala aqui nesse texto, né? Então, que a gente possa se deixar levar, né? Por esse espírito de fé e de verdade que a gente participa a cada celebração litúrgica. Muito bem, né? Só que para a gente entender um pouco, né, a mesa eucarística, a gente precisa conhecer alguns elementos judaicos, né, que fazem parte desse contexto, né, e que estão presentes, né, de forma muito grande na nossa celebração. Esses elementos judaicos, tá? Quando a gente estuda teologia, que a gente vai estudar essa questão da liturgia, tá? Relacionada à parte da mesa eucarística, na teologia isso é conhecido como teologia do memorial, tá? E aí vocês vão entender isso daqui um pouquinho mais no decorrer aqui do texto. O principal evento celebrativo para o povo judeu é a Páscoa. Ela remete à libertação do povo hebreu que esteve escravizado por 400 anos no Egito, né? E aí a gente tem aqui a referência, né? Lá em Gênesis 15, né? Quando a gente vai lá em Gênesis 15, 13, vai estar escrito o seguinte: E Yahvé disse a Abraão: sabe com certeza que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos. Então, aqui Deus já professando para Abraão, né, o tempo em que o povo vai ficar escravizado lá no Egito, né? Lembrando que quando a gente fala de Abraão, né, a gente está falando aqui do primeiro patriarca, né? Então, o povo ainda não tinha chegado no Egito, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? E Jacó tem José, e aí José se torna lá o benfeitor lá do Egito, né? O príncipe do Egito, né? Que todo mundo assistiu lá o filme da Disney, né? E chorou, e ficou, né? Todo emocionado. E aí o povo, então, é escravizado, né? E aí fica ali por 400 anos até que chega a figura de Moisés. Alguns aspectos são fundamentais para compreendermos como isso afeta a nossa fé, ou seja, aquilo que cremos e professamos. Então, primeiro aspecto que a gente precisa estar atento, tá? Um Deus que é fiel à sua aliança e ele age em favor do seu povo. Quando a gente vai lá no livro do Êxodo, né? Lá em Êxodo 3, olha o que a gente tem escrito lá. Êxodo 3. Yahvé disse: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa de seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso, desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. Então, aqui a gente tem os 4 principais verbos, né, que a gente pode remeter à libertação do povo de Deus. O nosso Deus é um Deus que age dentro da história, né? Então, ele é um Deus que vê, ele é um Deus que escuta, ele é um Deus que conhece e ele é um Deus que vem ao encontro do seu povo. Então, isso precisa ficar muito claro para nós, tá? Então, lembrando que aqui no Primeiro Testamento, a gente ainda não tem a figura de Jesus Cristo. Nós estamos falando de Deus, Yahvé, Deus Pai.
E a figura desse Deus é a figura de um Deus que ele é libertador. E isso para nós é muito importante. A figura do libertador, ela é extremamente importante para o contexto da mesa eucarística, tá? E aí a gente vai perceber isso aonde, né? Por isso eu desci a fim de libertá-los. Naquele dia, Yahvé salvou Israel, né? E aí temos aqui as referências aqui no livro do Êxodo, tá? Tranquilo, pessoal, até aqui? Essa questão da função do Deus que liberta, porque isso daqui é fundamental, tá? Para a gente entender a nova aliança que vai vir depois com Jesus Cristo. Só que para isso, existe, primeiro, a instituição de um memorial, tá? E aí a gente precisa fazer a leitura desse memorial aqui, porque esse texto, que a gente vai fazer a leitura dele aqui agora, ele é um texto fundamental, tá, para essa teologia do memorial, porque nele está a raiz. Alguém quer ler? Olha lá, a Nayara até juntou na cadeira. Posso ler Êxodo 12, de 1 ao 14, né? Isso. O Senhor disse a Moisés e a Araão: Este mês será para vós o princípio dos meses. Vós o tereis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: No 10º dia desse mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e o porão sobre as 2 ombreiras e sobre a moldura da porta das casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo completamente, com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, a queimareis no fogo. Eis a maneira como comereis. Tereis cingidos vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Vós comereis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto os dos homens como os dos animais. E exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal, de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e nada sereis atingido pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o como uma festa em honra do Senhor. Farei isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, essa leitura, assim, ela é toda ela cercada de um simbolismo muito grande para o contexto litúrgico, tá? A gente vai ver isso daqui um pouquinho mais abaixo. Porém, o versículo 14 é o versículo principal, tá, no contexto da teologia do memorial. Por quê? Lá no versículo 14 vai estar falando o seguinte: Este dia será para vós um memorial, e essa palavra é a palavra-chave da liturgia, ok? A gente vai ver isso um pouquinho mais abaixo. E aí depois, no finalzinho, ele vai falar o seguinte: é um decreto perpétuo. Ou seja, é para toda geração. Então, não é uma coisa que vai acabar, ok? Então, quando a gente pensa ali no Antigo Testamento, no evento salvífico,
houve o quê? Houve uma preparação, houve uma Páscoa, houve um momento, né, de refeição, uma ceia, que acontece, então, aqui em Êxodo 12, de 1 a 14. E aí a gente tem um evento que é o evento da salvação. O evento da salvação, ele está aqui, ó. A gente não vai fazer a leitura dele porque não há necessidade. Mas está em Êxodo 14, de 15 a 31. Depois vocês podem fazer a leitura. Esse trecho aqui é o trecho que fala de quando, depois de ter sido feito o memorial do Senhor, né, da Páscoa do Senhor, né, como que o povo saiu e atravessou o Mar Vermelho. Então, o evento salvífico, ele é o quê? É quando Moisés estende a mão sobre o mar, esse mar se abre, o povo atravessa em segurança, depois o mar se fecha. Então, esse é o evento salvífico. Então, há uma preparação e há um evento salvífico. Na nossa liturgia, há uma preparação, e aí a gente precisa lembrar do tríodo pascal. Quinta-feira Santa, Jesus senta para comer a Páscoa com seus discípulos. Eis o mistério da fé. Então, ali é a preparação, é onde acontece o quê? A instituição do memorial da nova aliança. E depois a gente tem um evento salvífico no Novo Testamento. Qual é o evento salvífico? Morte e ressurreição de Cristo. Morte e ressurreição de Cristo. Crucifixão e ressurreição. Ok? Então, uma coisa é o memorial. Então, há uma preparação. Há uma preparação para que o cordeiro seja imolado. Né? E a imolação do cordeiro, ela vai se dar quando? No evento salvífico. Ok? Então, a gente precisa ter isso muito bem separado. Claro, né? Separado não. A gente precisa ter isso claro na nossa cabecinha. Essa estrutura que nasce no Antigo Testamento e é o principal evento da Antiga Aliança, permeia toda a estrutura da Nova Aliança e está intrinsecamente ligado à nossa liturgia. Beleza? Agora a gente vai ver um quadro aqui, que é o quadro chave, vamos dizer assim, da simbologia, tá, entre as duas alianças. Então, aqui em vermelho, nós temos os elementos da Antiga Aliança. Em azul, nós temos os elementos da Nova Aliança. Então, quando a gente olha na Antiga Aliança, nesse texto de 12, de 1 a 14, o que a gente vai encontrar lá? Um cordeiro macho. Né? Qual que é o símbolo de Jesus Cristo dentro da nossa liturgia? É o cordeiro, não é? A gente tem várias pinturas de Jesus Cristo representado como um cordeiro. Então, Jesus Cristo, né, o verbo encarnado, é esse cordeiro macho. A gente vai ver lá no livro do Êxodo que esse cordeiro ele é sem defeito e ele é de 1 ano. O que representa isso para nós? Né? Qual que é o significado, né, a simbologia disso? Jesus Cristo ele é o homem sem pecado, ou seja, o cordeiro sem defeito. E ele é um cordeiro que é puro. Quando a gente olha para uma criança de 1 ano de idade, o que a gente olha para ela, o que a gente vê? Não é a pureza do ser humano? Porque não tem malícia nenhuma, não tem nada ali, né? É simplesmente o ser humano na sua essência mais pura. Então, é um cordeiro puro, um cordeiro de 1 ano, vamos dizer assim. Lá fala que o cordeiro ele será imolado. E aí a gente tem a paixão e morte de Jesus Cristo que se dá na cruz, né? Ou seja, o nosso cordeiro ele é imolado. E aqui, nesse momento aqui, a gente pode trazer também aqui a representação, né, do altar, né, dentro do ambiente litúrgico. Lá fala do sangue do cordeiro como símbolo da salvação, né? O que Yahvé fala para o povo? Pega o sangue e passa na porta.
né? Eu vou passar, onde eu ver que tem sangue, eu sei que vocês estão ali dentro, então eu vou passar direto. Então, aquilo é sinal de salvação. O sangue é símbolo da salvação, é símbolo da vida. O sangue é símbolo da vida. E no Novo Testamento, né, a gente tem o sangue de Cristo, que é o símbolo dessa nova aliança, né, esse novo sinal salvífico que existe entre nós. Depois vai falar, né, dos pães ázimos e das ervas amargas. Qual o sentido disso para o povo hebreu? Né? Para fazer memória das privações do tempo que eles ficaram no cativeiro, né? De todo o sofrimento que eles vivenciaram, né? Jesus Cristo, né? A gente recebe o seu corpo. O seu corpo que também a gente vai ter sobre ele Nossa, agora a palavra fugiu. A gente vai ter ali no corpo de Cristo, ele foi dilacerado, era essa palavra, pelos nossos pecados, né? Ou seja, todas as privações, né? Todas as nossas angústias de cativeiro e tudo mais, Cristo assume isso para ele, né? E Cristo é a hóstia feita desse pão sem fermento, né? Esse pão ázimo que a gente faz ali a correlação com a antiga aliança. E aí tem um verbo, né? Que é o comerão, ou seja, o memorial, ele é uma refeição no ambiente festivo, porque as pessoas elas vão ser salvas. Quando nós estamos indo à missa, nós estamos indo em direção ao Calvário. Mas, indo em direção ao Calvário, nós também estamos indo participar da ceia do Senhor, da ceia eucarística. Ele termina numa festa. A nossa celebração, ele termina numa festa, que é recebendo o ressuscitado. E a gente come o ressuscitado, né? E ali realmente, por isso que é um banquete, por isso que é uma ceia. E isso a gente também precisa ter muito claro. No Antigo Testamento, a gente tem a Páscoa do Senhor. No Novo Testamento, a gente tem a Páscoa de Cristo. A Páscoa de Yahvé é a Páscoa de Deus, né? A passagem de Deus. E assim, por fim, a gente tem o memorial, né? Que é um decreto perpétuo. E lá no Novo Testamento, Cristo, ele vai dizer para nós o seguinte: fazei isto em memória de mim, lá em Lucas 22, 19. Lá no Antigo Testamento, a palavra utilizada para memorial, zikaron. E esse termo aqui é o termo principal, tá, para nós. Lá em Lucas, quando Cristo fala, fazei isto em memória de mim, ele utiliza esse mesmo verbo. Ou seja, Cristo ele institui uma nova Páscoa, trazendo o mesmo significado da Páscoa do povo hebreu. E aqui, né, a gente vai entender isso aqui agora de uma forma melhor, porque a palavra-chave, né, do texto é essa palavra zikaron, na língua hebraica. Depois, quando ela foi traduzida para o grego, né, lá no grego, ela é chamada de anamnese. Aí eu não sei se alguém aqui é da área da saúde ou não, né? Mas quando você vai no médico, né? O médico ele vai fazer a anamnese do cliente, do paciente, né? O que é fazer a anamnese? É justamente você fazer uma recordação da história de vida daquela pessoa. Ele precisa coletar ali uma série de dados para que ele tenha, então, subsídios para fazer uma consulta mais apropriada, né, de acordo com a história daquela pessoa. Então, a anamnese. Só que quando a gente foi traduzir isso para o português, né, a língua portuguesa ela é uma língua muito fraca, né, vamos dizer assim, né, em termos de significação.
Porque uma palavra, ela pode significar muitas coisas, né? E aí, no português, esse termo, ele foi traduzido por memorial. Mas aí a gente precisa entender isso daqui, ó. O importante, entretanto, é o conceito desta palavra memorial no termo da língua hebraica, que está 100% presente na nossa liturgia. E há uma riqueza muito grande que dá sentido, né, e um peso muito grande na nossa celebração. Então, o que significa Zikaron, né, ou memorial? Para o povo hebreu, significa trazer do passado e fazê-lo presente aqui e agora. Desculpa, pessoal. Esse significado, né, que o povo hebreu dá para essa palavra, de trazer algo do passado e tornar isso presente, tem uma conotação específica para eles. Porque quando eles se referem a Zikaron, eles estão falando que eles estão atualizando algo que se refere ao poder salvífico de Deus, que atuou na história das pessoas em um determinado momento histórico e que continua a atuar na história de outras pessoas hoje. Então, quando a gente fala de memorial, a gente não está falando de uma recordação saudosista, ou a gente está falando de uma recordação de algo que aconteceu e ficou preso lá no passado da história. Nós estamos falando de algo que foi real e existencial naquele momento e que continua sendo real e existencial hoje. Então, quando a gente fala de memorial dentro da liturgia, a gente precisa trazer essa perspectiva judaica, né? Ou seja, então, quando nós estamos ali dentro da missa, que nós estamos participando da liturgia eucarística, o que está acontecendo ali? É a ação de Cristo lá atrás, quando ele foi crucificado, mas é a ação de Cristo hoje na nossa vida, porque ele continua agindo. Ele continua nos salvando na história. Então, isso que é o memorial, isso que é Zikaron, né? E a gente participar da missa, a gente precisa ter isso muito vivo dentro de nós. Porque senão é como se eu estivesse participando de um evento, né, social, numa perspectiva completamente vazia, recordando algo que se deu lá no passado, que eu não vivi, que eu não fiz a experiência. Mas Deus continua agindo na nossa vida. Milagres continuam sendo feitos, né? A graça de Deus continua sendo derramada abundantemente sobre cada um de nós. Então, o memorial que a gente participa, né, quando o padre fala, né, eis o mistério da fé, a gente está justamente atualizando e recordando e revivendo esse memorial hoje na nossa vida. E a gente precisa fazer a história disso, né, e recordar o que Deus hoje está mudando na minha vida. Qual é a ação salvífica que está sendo operada hoje na minha vida, na vida da minha família? Para a gente conseguir, então, ter a percepção do que significa, né, esse memorial do Senhor. Dúvidas, críticas, sugestões, comentários? Ricardo, só como curiosidade, na Bíblia, em algum lugar, fala que tem alguma menção que o povo judeu vai aceitar a Cristo? Tem algo assim? Ou... A Bíblia é o seguinte, não fala especificamente de Cristo, tá? Do Cristo conforme nós o conhecemos. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, há uma série de profecias falando que virá aquele que vai sentar no trono de Davi. Ok? Uhum. E aí, dentro da concepção judaica, daquele período histórico, tá? Como que eles pensavam que seria essa pessoa? Tá? Eles pensavam que seria um guerreiro, que seria alguém que iria assumir o lugar de Davi, do rei Davi, né? Iria entrar em guerra com o Império Romano, né, e iria reestabelecer a ordem
na Palestina. Então, eles esperavam um Messias guerreiro, ok? Aham. Porém, quando Cristo chega, a mensagem dele é diferente. Então, assim, não fala explicitamente lá na Bíblia, né, como que seria que o povo, né, iria aceitar Cristo ou não aceitar Cristo. Mas há uma série de profecias, e depois elas são relidas, né, pelos cristãos, principalmente pelos primeiros cristãos, aqueles que caminharam junto com Jesus, né, quando eles começam a olhar ali para as profecias, principalmente do livro de Isaías, né, eles vão perceber ali, né, uma série de relação da pessoa de Jesus Cristo com aquela pessoa, né, com aquele servo, né, que é apresentado ali por Isaías, entendeu? E é porque lá eles vão encontrar, por exemplo, falando que o servo de Deus é aquele que assume sobre si todas as cargas da humanidade, né, que ele é lacerado, né, pela brutalidade, que a humanidade não reconheceu ele e tudo mais, né? Aham. Entendeu? Beleza. Pessoal, e aí, tranquilo com relação a essa questão da teologia do memorial? Ou seja, né, finalizando então, toda a ação litúrgica, e aí, olha só, tanto que essa frase é forte, hein? Toda a ação litúrgica, e não só a Eucaristia, ela deve estar permeada dessa perspectiva. Qual perspectiva? Do Zicaron, do memorial. Ok? Se ninguém tiver nada a falar, hoje nós terminamos em 1 hora. Diácono, só queria ressaltar o tanto que isso é importante, e às vezes o tanto que o português atrapalha ele rezar mesmo, né? Porque o memorial nos remete, né, uma coisa estática, ele é histórico, ele é algo íntimo. O nada da história é do povo vivendo. Eu acho que se todos tiverem a oportunidade de entender isso que a gente está entendendo, porque eu tenho certeza que às vezes a pessoa escuta isso, na verdade é aquilo que o senhor falou, né? Evento histórico, que eu não fiz parte, eu estou gostando de telespectador, né? Mas é muito louco, é muito enlouquecido, esse dinamismo da história de salvação, quando a gente respira isso hoje, né? E algo que aconteceu quando nós falamos de história não para. Né? Até a leitura de Josué fala que Deus amou dele, está dizendo que o negócio continua a rodar, né? E viva, né? É muito louco, é um mistério mesmo, é muito doido. Eu fico encantado com isso. Não tem nem palavra para falar um desse. É muito doido. Muito bom, muito bom. Bom, para finalizarmos, tá? Eu vou deixar aqui para vocês uma pequena meditação retirada de uma homilia do Papa Francisco, que foi realizada em 2017. O que é essencialmente a missa? A missa é um memorial do mistério pascal de Cristo. Ela torna-nos partícipes da sua vitória sobre o pecado e a morte e confere pleno significado à nossa vida. Então, eu acho muito bonito quando o Papa Francisco traz isso, né? Porque essa daqui é uma outra dimensão, né, muito importante dentro dessa questão do memorial, né? Porque o memorial ele nos torna partícipes, né, na vitória de Cristo. E a gente não pode esquecer isso, tá? Eu recomendo para vocês, depois, a homilia do Papa é muito menor do que Josué 24, tá? O link está aqui, se vocês quiserem fazer a leitura, beleza? Recomendo de coração que vocês façam a leitura dessa homilia aqui, que é muito bonita. E aqui tem as outras referências, né? De onde eu tirei os
parangolé aqui que a gente conversou hoje. Beleza? Pessoal, então se ninguém tiver nada aí a falar, ou perguntar, ou contribuir, podemos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, descei sobre vós e vossas esposas a bênção do Deus Todo Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Valeu. Boa noite. Pessoal, abençoado. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite a Deus. Boa noite, Tiago. Muito obrigada. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite, gente. Boa noite, Jaco. Obrigado. Boa noite a todos.